Olá, pessoal. Retomando o módulo 7, então, como nós estávamos conversando, você sempre tem que pensar no seu capital de caixa, né, capital de custo operacional, livrando qualquer tipo de despesa emergencial que você vai ter para você fazer os investimentos necessários para participar de uma licitação. Mas quanto que eu tenho que investir? Até agora você não falou. Gente, isso vai de você analisando os editais e decidindo em qual deles você quer participar, tá? Não tem como eu precificar aquilo que você quer fazer. Por quê? Se você tem R$ 500, você pode participar de licitações que você precisa apenas investir R$ 500. Tem licitações que você não precisa investir nada, tem licitações que você tem que investir 100 mil, 200 mil. Então vai depender de quanto você está disposto a investir e quanto você tem em caixa para fazer isso. Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre é de fazer os cálculos dos custos. Para a gente entender certinho o que são custos, vamos deliberar da seguinte forma: custos diretos e indiretos. Os diretos são materiais, transporte, mão de obra, imposto sobre vendas, custos que vão acontecer mensalmente, não tem como você driblar eles ou jogar para depois, vamos dizer assim. Os indiretos são administrativo, contabilidade, energia, aluguel e etc. Também são mensais e também vão correr sempre. Os custos variáveis são os custos emergenciais ou os custos que você não tem que pagar todos os meses, como fornecedores e despesas operacionais. A precificação inteligente para licitações vai ajudar você a entender até onde você pode ir. Para isso, a tabelinha, né, que está disponível aqui para vocês, baixem depois em Excel, que faz a precificação da melhor forma possível. Por quê? Você não pode ficar desesperado para ganhar uma licitação e não lembrar das despesas que você vai ter que arcar para entregar esse material ou esse serviço que você arrecadou. Então você tem que levar em consideração sempre, sempre, sem exceção. Custo, perdão, custos gerais, você vai ter para ir até lá, ou para pagar um funcionário para ir até lá, a mercadoria que vai ser adquirida, os impostos, os encargos trabalhistas, os riscos de atraso da sua mercadoria, de fornecedores e assim por diante, o lucro desejado e a possibilidade de reajuste. A possibilidade de reajuste se enquadra para contratos de longa duração com itens que podem sofrer uma variável muito alta de preço, por exemplo, o preço do arroz. Se você é fornecedor de alimentos e você tem uma ata de 12 meses, com uma média de 4 meses normalmente no Brasil, que está acontecendo agora, está tendo uma alteração de tributos muito alta em relação à alimentação. Então, daqui 4 meses, provavelmente, você pode pedir, solicitar que você quer um reajuste do valor inicial do seu contrato. Mas, não tem como saber se você vai conseguir ou não. Então, tem que levar tudo isso em consideração. O planejamento tributário, ele é feito a partir do regime no qual você se enquadra, se é simples, lucro presumido e assim por diante. E os impostos incidentes no contrato serão ISS, IRFF, que é o imposto da Receita Federal, o INSS e, em alguns casos, o ICMS também, tá? As possibilidades de retenções são feitas dentro das notas fiscais. Se você já reteu o imposto, já fez o pagamento desse imposto, então mande os comprovantes para as prefeituras também. E a necessidade de regularidade fiscal para receber. Tem algumas empresas que fazem linhas de crédito e antecipação de recebíveis de prefeituras para contratos de longa duração. Mas se você não tiver capital de giro próprio, isso pode ser uma boa opção para você. Então avalie se vale a pena. Crédito para capital de giro, com garantia do contrato, financiamento bancário específico para contratos públicos, factoring de contratos, que são antecipações de valores. Essas opções estão disponíveis com várias empresas. Eu não vou citar nenhuma aqui, porque não é adequado e nem ético da minha parte fazer isso. Estude, pesquise, alinhe aí. Você sempre tem propaganda sobre isso na internet, você vai poder analisar e decidir qual que se encaixa mais no que você precisa no momento. A gestão de fluxo de caixa para contrato público é feito sempre pensando em planilhas que você tem que ter para você poder fazer a previsibilidade das entradas, que são os pagamentos do governo, as saídas, que são as despesas operacionais mensais,
qual que vai ser o seu ponto de equilíbrio e a necessidade de reforço de caixa, para saber se você vai precisar reinvestir dinheiro em alguma coisa e assim por diante. Tem várias empresas que dependem exclusivamente de órgão público, que é o meu caso. Eu não tenho clientes avulsos e não trabalho atendendo a comunidade em geral já faz 5 anos. Eu apenas trabalho para prefeituras através dos contratos que eu consigo fechar. Mas tudo isso você tem que colocar na ponta da caneta desde o momento inicial, qual que vai ser o seu primeiro investimento e por quanto tempo você pretende trabalhar para órgãos públicos e atendendo o público, se compensa para você, se você vai tentar endereçar toda a sua mão de obra exclusivamente para licitações, ou se você vai atender os dois sempre e continuamente. Então, conforme a necessidade de que você decidir operacionalizar o seu negócio, você vai conseguir alinhando o que mais for viável para você e mais interessante. Você tem que se preparar para evitar qualquer tipo de riscos de financeiros ou perdas, fazendo sempre as planilhas, tá? Porque elas vão te ajudar a fazer uma previsibilidade de caixa legal e entender o que você está querendo atender. Na, no módulo 8, vou explicar um pouco mais sobre isso.